Estamos de volta no Deus de Aliança e eu convido você desde já a pegar sua Bíblia. Vamos abrir em Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Vamos meditar a palavra. Vamos falar também hoje sobre a acolhida na igreja. Como você se sente na sua paróquia, na sua igreja. Lembrando que a sua acolhida maior tem que ser de Deus no seu coração. Desde já a gente já vai deixar isso bem claro, que na igreja nós somos feita de santidade, mas também tem pecadores. Então o corpo da igreja somos nós que trabalhamos e convivemos. Então a gente vai discutir esse assunto, vai conversar. Eu já pegou sua Bíblia, Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor teu Deus te chama a caminhar com Ele e ressalta a importância de estar na presença de Deus, mas de também se preparar para esse encontro, né? Eu costumo dizer e costumava ouvir isso na época do meu crisma, lá em 99. A igreja é um hospital de almas. Mas que tipo de almas você vai encontrar no hospital? É uma alma boa ou uma alma que precisa de algum cuidado? Tem gente que fala assim: nossa, aquele rapaz era da igreja, agora não é mais, aquela menina é de igreja e fez isso. Mas eles estão na igreja porque eles reconhecem a necessidade de andar com Deus, de estar na presença de Deus, e essa presença aos poucos vai mudando a pessoa. É um desafio nosso deixar a luz do céu entrar em nossos corações. Deixar Deus ser Deus. Muitas vezes a gente não permite que Deus se manifeste na sua plenitude em nossas vidas. Será que a gente deixa Deus chegar até aqueles que precisam de amparo e consolo? Será que a gente se torna pregadores da palavra de Deus e vamos até aquelas pessoas que realmente, em verdade, precisam da palavra de Deus? Será que a gente acolhe aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos diz? Será que agimos conforme as vontades dEle ou conforme as nossas convicções? Se o Senhor teu Deus te chamasse hoje para ir no presídio, pregar e falar da palavra dEle, será que você iria? Se Deus te chamasse hoje para vir à rádio, falar um pouco desse Deus que você conhece. Se te chamasse para ir na igreja, participar de uma pastoral e falar desse Deus que você conhece, será que você colocaria esse Deus em prática ou você guardaria sempre esse teu Deus? A gente costuma muito julgar nossos irmãos. Talvez a pouca luz que essas pessoas tenham seja a única luz. Assim, não cabe a nós tirarmos o pouco de luz que essas pessoas têm, mas sim fortalecer a claridade na alma daquela pessoa. Muitas vezes você desencoraja uma pessoa de ir para a igreja. Muitas vezes você afasta a pessoa da igreja. Várias vezes nossos exemplos errados, eu digo nossos porque todo mundo é pecador,
exceto Jesus e Maria, né, Santíssima Trindade. Mas a gente é pecador e às vezes a gente sem querer, ou às vezes até querendo, a gente afasta alguém na igreja. Às vezes a gente acaba olhando para o homem, tentando enxergar Deus, porque a gente não consegue, a gente está fraco para poder enxergar Deus de cara, e a gente se decepciona com o homem e não se sente acolhido. Será que é a igreja que não me acolhe, ou será que sou eu que não me deixo acolher? O que você faz quando você está triste? Você reza, você chora, ou você conversa com um amigo? Qual é esse melhor amigo que você tem, que você procura na hora da maior dificuldade que você enfrenta? Será que é o sacerdote? Será que seu sacerdote ele sempre está à sua disposição quando você precisa? Eu falo isso porque eu conheço um padre, o nome dele é João Cláudio, ele foi lá na Matriz, ainda garoto, antes de ser padre. E eu perguntei para ele assim: João, por que você resolveu ser padre? E ele foi muito sincero quando ele me disse: Bruno, um dia eu precisei muito de um, eu não encontrei nenhum. E eu entrei porque eu queria mostrar para o povo de Deus que isso vai ser diferente daqui para frente. É engraçado que toda vez que eu precisei do João Cláudio e ele estava ocupado, ele falava para mim assim: ó, eu tô indo não sei para onde, você quer ir comigo? A gente vai de ônibus, a gente vai andando, a gente vai de carro e a gente conversa. Mas eu nunca ouvi um não do padre João Cláudio, né, que eu conheci ainda seminarista. Será que esse doar, esse sim de Maria que o João Cláudio conseguiu, né, o padre João Cláudio, será que todos nós conseguimos? Será que a gente tenta isso? Tem uma frase da música Humano Demais, do padre Fábio de Mello, que ele fala o seguinte: torna-te amigo do ladrão só para roubar-lhe o coração. Quem foi que fez isso? Foi Jesus, não foi? No último instante ele fala pro ladrão que está com ele na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Será que a gente ouve essa voz de Jesus no nosso coração? Será que a gente espera ouvir isso? Será que quem roubou o coração de quem? Será que foi o ladrão, São Dimas? Ou será que foi Jesus que conquistou aquela alma? Ele falou assim: a gente merece, mas ele não. Será que a gente tenta tapar o sol com a peneira? Ou a gente procura sempre reconhecer os nossos erros? Tem outro padre que fala para mim o seguinte, o padre Antônio Paz, foi um professor no seminário. Ele fala assim: o mal do cristão é que quando ele enfrenta uma situação, ele já responde: é que foi por causa de, eu posso explicar. Ele dificilmente assume de frente a sua dificuldade.